Olá, rica noite para você. Sou Nara Miller, professora e autora do blog Viva o que Você É, praticante EFT, certificada há 10 anos. E é com muita alegria que eu uso essa técnica desde 2010 para os meus objetivos e ajudo pessoas aqui no Brasil e no mundo a terem seus resultados atingidos com maior facilidade e leveza. As suas metas, seus resultados, o seu relacionamento consigo mesmo. Então, quando as pessoas chegam e dizem assim, meu Deus do céu, como será que eu vou resolver isso? Quando elas vêm com a questão, eu tenho lá o caminho das pedras para elas. O que faz que as coisas fiquem completamente diferentes, né? Elas têm um atalho, têm uma vida mais assertiva, Tem as lives estão acontecendo nas terças, quartas e sextas, às 20h30, para ajudar as pessoas a se conectarem com as informações, né? E tem também os replays no meu canal do YouTube, youtube.com/naramuller com 2 L's, né? E eu tenho um blog que se chama Viva o que Você É. Esse é um blog que eu criei em 2010 também, em agosto de 2010, então fez 8 anos, poucos meses atrás. Eu escrevo textos, tem cursos gratuitos, tem um monte de material que não está no meu canal do YouTube, o pessoal poder acessar e ter outros resultados, né? Como eu tenho 2 grupos de mentoria próspera, e são grupos fechados, né? Eu não posso disponibilizar o material que tá lá, o pessoal pagou para participar e vai estar comigo até início de dezembro. Eu resolvi trazer algumas questões que eu não vou trabalhar nessas 2 mentorias, que são a questão do medo e como ele interfere na prosperidade. Então, medos, eu comecei a fazer uma lista, ok? Dos medos. E eu tô aqui, não tô com todos eles, mas estou com 60 tipos de medo que interferem diretamente na prosperidade. Então, depois, quem quiser essa lista, eu vou deixar um WhatsApp para contato, para vocês receberem essa lista. E aos que quiserem participar, recebendo mais informações sobre alguma das questões dessa lista, né? Montagem de sequências de EFT, como é que fica, também pode me contactar por ali. Mas o mais interessante de tudo, 60 tipos de medos, né? Eu nem tô falando somente das crenças limitantes, eu tô falando dos medos em si, que são as emoções, que bloqueiam diretamente a prosperidade, porque o medo é o oposto da prosperidade, o medo é o antifluxo, é a sensação de escassez, a sensação que tu não é suprido, a sensação que não tem para todo mundo, e é um dos motivos que as pessoas manipulam outras. Pelo lado do manipulador, é aquela pessoa que tem a sensação de escassez em si, então ela tenta tirar isso de outro. E o manipulado, ele tem uma história para aprender ali. Ele tem uma questão, pelo menos uma questão para aprender, talvez seja parar de ser vítima, talvez seja parar de se sentir desconectado, e a importância de fazer isso, né? De perceber isso. Se você já percebeu que tem algum medo, muito forte e gostaria que eu fizesse algum comentário a respeito, pode postar, e aí eu posso dar algum desdobramento como isso interfere na prosperidade. Uma lista de 60 itens eu não vou ter condições, eu pensei que eu ia listar assim uns 10, 12 itens, né? Quando eu vi, eu listei 60, né? Então, que nem diz uma cliente minha, exercício de EFT para a vida inteira. Enquanto o ar está entrando nos pulmões, né, a gente tem condições de se libertar de coisas que já não servem mais. E o medo, ele é assim, ele está na nossa existência como forma de preservação, mas não como forma de controle integral do nosso dia a dia e do que nós estamos atraindo do universo como retorno. Se as pessoas têm medo de sentir medo, seria o medo 61 aqui da lista, né?
Que é tanto pavor que ela bota todo o foco no que ela não quer, né? E acontece com muitas pessoas, eu não quero ter tal doença, eu não quero sentir tal coisa, né? Esse medo, esse desespero que a pessoa tem faz com que ela gaste toda essa energia numa coisa que não tem como ela ter o resultado que ela espera, que é evitar aquele problema, se a energia dela tá toda no problema, e é isso que ela vai trazer do universo. E então, assim, tudo na vida tem um propósito, tem uma razão, tem um motivo, mas o que a gente está precisando fazer? Remover o bloqueio que nos torna não próspero, para que a gente possa perceber o sinal claro da vida, a mensagem clara que está ali junto, né? Então, a questão de acreditar na escassez ainda é um mal da humanidade, tá? Eu gosto muito da série 3%, que mostra bem isso, né? Um lado tá revoltado porque o outro não cede medicamentos, não cede curas e condições de vida suficientes, e o outro lado tá tentando se proteger de uma invasão, né? Então, os dois lados têm medo de não poder viver as coisas que vieram para viver, né? E a questão das regras, né, dos 3%, que tu precisa superar os obstáculos numa competição praticamente desumana, e no final tu tem uma ida para uma ilha, né, que eles chamam de offshore, tu vai para alto mar, viver no paraíso, com todas as formas de cura, com todas as formas de alimentação saudável, uma vida sem preocupação. Tu pode até cooperar com a sociedade, mas são só 3% que tiveram merecimento, que é outra questão, assim, que as pessoas têm medo, seria o medo 62 aqui da lista. Será que eu mereço tudo isso, né? Eu tenho medo de não merecer. A lista tá aumentando, né? Vocês estão vendo. Então, essa questão da escassez, da sensação de escassez, da sensação de não ser bom o suficiente, da sensação de não ser parte integrante, não ser aquele que realmente trabalhou duro para conseguir, né? O medo de não ter trabalhado duro o suficiente para chegar lá seria o medo 63. Quer dizer, essa lista ela é enorme, né? Mas a questão toda é: qualquer forma de medo que não seja para precaução, ele é um medo que nos distancia dos processos de prosperidade. O oposto está na escassez, está na sensação que não tem o apoio da vida, do universo, que não tem contrapartida, tá? que não tem nada que a pessoa possa fazer, ela está num ponto de impotência perante as questões, não só o que ela viu na família, como ouviu histórias sendo contadas e das vivências que ela já teve. Então, a importância da pessoa poder se sentir nos processos que ela está vivendo. Então, assim, quem depois quiser a lista dos medos, me passa um WhatsApp que eu encaminho essa lista, e se tiver dúvida como usar, eu ainda dou dicas, tá bem? Hoje a gente vai usar para um dos 60 pontos, um dos 60 itens dessa lista, tá? E porque não tem como fazer para tudo numa única live, mas a importância, né, da pessoa perceber que ela tá conectada com todo e que ela é aliada desse todo, que ela é parte integrante desse todo, ela não é uma aberração, tá? Muitas pessoas têm essa sensação assim, eu não sou daqui, eu não pertenço a isso aqui. Se você tá aqui, esse é o seu momento de vivência e experiência. Okay? Quando alguém uma vez me perguntou, né? Aí eu deixei a pessoa enlouquecida com a resposta. Será que a gente, que tem gente que é alienígena aqui? Como querendo dizer, meu Deus do céu, né? Pode ter gente que não faz parte desse contexto aqui. Eu disse, todo mundo é alienígena.
A pessoa enlouqueceu, ela pirou, com a minha resposta. Mas o que eu quis dizer é que as pessoas são desconhecidas delas mesmas. Elas não reconhecem as emoções que têm, elas não percebem as sensações no corpo. Se percebem as sensações, não sabem interpretar. Se elas têm medo, ocultam delas mesmas, porque às vezes não é socialmente aceitável, porque às vezes vai ser rejeitado, vai se sentir não fazendo parte da tribo de origem. Então, assim, quando a pessoa começa a aumentar a nota, porque na EFT a gente dá notas para o que está sentindo, né? Numa escala de 0 a 10, o 10 é quando tem o máximo valor para aquilo que está sentindo, e o 0 é quando não sente nada com relação àquela frase. Então, nessa escala de 0 a 10, que é subjetiva, é o primeiro número que vier na cabeça, a pessoa vai testar as frases. Não adianta dizer sem prestar atenção no corpo o que ela está sentindo. Se ela não consegue identificar, é dali que ela tem que começar dizendo os pontos. Eu não consigo identificar e como eu me sinto não conseguindo identificar. Então, a importância da pessoa ter a percepção, o teste, falar uma frase em voz alta e perceber como isso reverbera no corpo, como isso se mexe no corpo, como isso se espalha pelo corpo, aonde você sente uma pressão maior quando fala daquilo, quando sente aquilo, quando pensa aquilo, quando principalmente se ouve falando, porque vai estar usando mais sentidos, né? Nós temos os 5 sentidos perceptíveis, a audição, a visão, o olfato, o paladar, e aí a gente não pode desperdiçar a oportunidade de se ouvir e perceber como se sente. Tem um medo sombrio, precisa esclarecer esse medo sombrio. Isso está impedindo a sua prosperidade, porque estar no medo é oposto à prosperidade. O que é o medo? É a sensação de escassez. É a sensação que você não é suprido pelo universo. É a sensação que você não tem apoio. E é a sensação que você está desconectado. Tudo isso coisas irreais. Todo mundo está conectado. Tudo tem uma razão, um sentido e um objetivo na existência. Tudo sem exceção. Então, a importância das pessoas perceberem essa questão de não só se sentir conectado, como deixar as coisas fluírem nessa conexão. Que é o que mostra o filme. Eu gosto muito do filme O Todo-Poderoso, com Jim Carrey e o Morgan Freeman. O Morgan Freeman é Deus que decide tirar uns dias de férias e decide escolher o Jim Carrey, que reclamava de tudo, que não gostava do que estava acontecendo, não gostava das resoluções, não gostava da parceira, não gostava da vida, do trabalho, né? E aí bota o Jim Carrey no cargo de Deus por uma semana, e o Jim Carrey bota tudo de pata pro ar, né? Desde tentar ajeitar as coisas para acontecerem a favor dele, para ele ser notado e promovido, como também começa a dizer sim para todos os pedidos das orações que estão chegando para ele. O filme é muito engraçado. No final ele faz uma tremenda bagunça, uma tremenda confusão, porque até as marés ele muda, por causa que ele aproxima a lua da terra para a esposa dele ficar encantada, mais apaixonada, né? E naquilo tudo ele faz uma tremenda bagunça, dá maremoto em local que nunca teve maremoto, uma função. E aí, a conclusão da história é que ele se dá conta que ele fez tudo errado. E aí ele volta a procurar Deus no mesmo lugar que ele encontrou no início do filme. E aí os dois juntos resolvem todas as questões. E Deus volta às atividades normais depois de uma semana de férias.
Então, esse filme ele representa o quanto o ser humano se sente desconectado, né? E vive essa falsa realidade de desconexão e como as coisas acabam dando um retorno que não é produtivo, que não é assertivo, que não é objetivo. E aí, claro, depois a pessoa tem que investir um tempo acertando as coisas. Que também tem um caminho, tem uma aprendizagem, mas ficar depois olhando para trás, que eu conheço um monte de clientes que vão se chibatar, né? Vão se dar de relho, porque já eram para ter mudado, já eram para ter tido outros resultados. Por que já não se conectar agora, né? Se tirar o bloqueio que impede de ver que está conectado, né? Dizendo melhor, né? Então, a importância das pessoas perceberem que a conexão está sempre lá. Falta só usufruir dela, falta focar nela, falta remover os medos. Né? Os medos são um mal da humanidade. A humanidade já foi manipulada muitas vezes por causa dos seus medos. E a história ela se repete para as pessoas entenderem, porque parte dos grupos ainda não entenderam a importância de deixar de ser massa de manobra pelo medo. Quando a gente tem medo dentro da gente vai sentir a pressão do medo exterior, a sensação da vítima, a sensação de impotência, a sensação que o mundo está contra, a sensação que está remando contra a maré, que tudo isso são forças suas se manifestando na vida, ok? E tudo isso é anti-prosperidade. Então, o que é a prosperidade? Tá no fluxo. Joseph Campbell já falava isso. Tá? Se sentir no fluxo, usufruir do fluxo. E como fazer isso? Remove os bloqueios, remove os medos. Faz um trabalho específico sobre medos. Tá? Até assim, a EFT no início era trabalhar muitos medos. Até quando a gente diz assim, eu tenho baixa autoestima, eu tô falando, eu tenho medo de não ser aceita. E na verdade, quem não tá se aceitando é a própria pessoa. Quando alguém diz assim, eu tenho meus erros, meus desacertos, ela tá dizendo, o meu medo de me expor e ser vista com todos esses erros. Então, todo o princípio, a emoção primordial, a que tira a pessoa da visão do fluxo, da permissão da prosperidade real na vida dela, é justamente a questão de um medo. Às vezes é um conjunto de medos, como era comigo, como às vezes é um único medo que a pessoa fica congelada nele. Indiferente se é um ou vários que era o meu caso, né? É tão importante a gente fazer EFT para aliviar essas questões, porque se aliviar 10%, é 10% multiplicado por 90%, porque a gente faz 10% e o universo faz os outros 90%. A gente remove 10% do bloqueio e a vida entra com 90%. Então, vocês podem já imaginar a quantidade de mudanças que a pessoa pode ter. A Luciana está me perguntando, Nara já me ajudou tanto com meus medos que você nem imagina. Ai, que coisa boa, Luciana, fico bem contente, viu? Porque, na verdade, o medo, ele só serve, se ele for usado corretamente, na precaução, para tu atravessar a rua, para não esquecer os alimentos do supermercado, você faz uma lista. Quando você vai assinar um contrato, por medo de assinar um contrato que lhe prejudique, você lê as cláusulas, né? Você toma precauções para um monte de coisas quando você não quer resultados indesejados. Mas quando a pessoa fica nesses medos e o pior de tudo, oculta os medos de si mesmo, é o pior processo de sabotagem que a pessoa pode ter, é completamente
é fechar a porta da prosperidade, né? Até que a pessoa decida, dê um basta a isso. Às vezes, para ela dar um basta sem nenhuma técnica, demoram anos e anos e anos. Aplicando determinadas técnicas, dependendo do nível de resistência, que é outro fator também, os medos vão se manter. Então, a importância de saber fazer EFT, usar EFT. Por isso que eu tenho lá quase 390 vídeos, né, no meu canal do YouTube, para você entrar, usufruir, usar quantas vezes quiser. Por isso que eu tenho essa lista aqui, que eu montei hoje. Nossa, eu montei hoje 60 medos, tá, que impede a sua prosperidade. Bacana entrar em contato e começar a testar em si, tá? E tudo isso faz com que a pessoa possa ter outros resultados. Imagina, você liberta 10%, o universo faz 90%. Tá? Então é um ciclo assim, a gente interage minimamente com as questões nossas e o universo escancara as portas. Só tá esperando a gente mexer na ponta do iceberg. E o iceberg tá todo ali embaixo, esperando, guardando, cansado de esperar, tá ali, prostrado, o universo cansado de esperar, mas ele fica, né? Então, a importância da gente trabalhar isso, né? Então, nós vamos fazer agora EFT. Antes disso, eu quero dar uma recanoite pro pessoal que tá aí. E depois nós vamos... Aproveitem e já vão compartilhando no seu Face, nos grupos, né? Para que mais pessoas possam acessar esse material. Esse é um bom momento para isso. A Xixi Recanoite, já vão compartilhando. Rosimara Recanoite, Mara Recanoite, Carla Recanoite. Ai, que legal, o pessoal tá tudo compartilhando, coisa boa. Hoje estou aqui, que bom, Ana Rita Recanoite, Érica, Margarida Recanoite, Nelly, Silvânia... Amarilis, Terapias Amarilis, Recanoite, Maria Elizabeth, Olívia, Maria de Fátima, Geni, Ivana, Neucinda, Kel, Luciana, Maria Aparecida. A Maria Aparecida fazendo uma pergunta importante. Tem que limpar cada medo? É assim, se eu tenho lá uma lista de 10 medos que se confirmaram nessa lista de 60, se eu limpar 1 ou 2 medos completamente, o resto vai ruir. Isso é legal, né? É como se você estivesse com os canos entupidos, né? Os seus meridianos no corpo são os canos. E aí você vai lá e desentope daqueles 10 canos, você desentope 1 ou 2. E aí o que vai acontecer? O resto tudo, o corpo depois vai desentupir sozinho. Então, é muito legal, assim, a gente ter essa percepção. Muitas pessoas dizem assim, ai, Nara, tá tão difícil limpar isso, tá tão complicado. Aí eu digo para elas, você tá trabalhando só em 10% da questão. Então, assim, o que a gente tem para fazer é um trabalho muito pequeno, perto do que o universo pode interagir conosco e o nosso corpo tem o poder de digerir. E então a importância da gente fazer EFT, ter a consciência que o medo é só um bloqueio energético, e quando a gente remove 10% desse bloqueio, o corpo faz o resto e o universo manda enxurrada, tá? Então, assim, a enxurrada do bom, do bem, do belo, ok? Hoje eu recebi um gif tão bonito que é a moça girando, assim, a moça com os olhos fechados e um monte de dinheiro caindo em cima dela, assim, né? E ela bem faceira, bem feliz. Tá? E é isso, na verdade, a Catherine Ponder também fala o ouro em pó. Né? Que a gente está respirando ouro o tempo inteiro. Existem partículas de ouro, ok? Então, assim, o fluxo está aí, areia, quantidade de grãos, número de folhas, quantidade de moléculas de oxigênio,
os raios de sol, quantidade de espécies, tudo abundante. Número de células que se renovam pelo corpo. A gente troca todas as células do corpo em 2 anos. Então, assim, os processos são abundantes. Tá? São prósperos. É a gente que precisa sair do foco do medo para entrar num outro patamar de relacionamento com a abundância. A Maria Aparecida comendo. Nara falando em cano no meu salão, eu fiz EFT para a invisibilidade e entupiu tudo. A água trabalha as emoções, a água demonstra como é que as emoções estão. Então, quando eu tive aqui deixa eu ver que ano foi, 2004, não, foi 2008 que teve uma enchente aqui e foi, alguns apartamentos foram atingidos diretamente, não só os do térreo, mas da região mais profunda do condomínio, né? Que é mais baixa a região, e era a minha grande pergunta, por que especificamente essas famílias que moram exatamente nesses apartamentos foram atingidas? E a resposta que eu obtive, as emoções, porque a água trabalha as emoções, né? Emoções não trabalhadas que estão na hora de trabalhar. Aí quando eu contei isso com uma vizinha minha que mora no térreo e foi atingida diretamente com 50 centímetros de água no apartamento dela, ela viu fotos boiando, coisas boiando, e disse assim, isso aí são as emoções antigas. Ela disse, pois é, Nara, eu tive um marido alcoólatra por muitos anos, e foi muito complexo, foi nesse apartamento que nós vivemos, me separei com muita dificuldade, né? E quando eu vi todas aquelas fotos do meu passado boiando, foi muito, eu chorei muito. Eu falei assim, na época eu não conhecia EFT, né? E eu disse pra ela, olha, tu precisa trabalhar essas questões antigas, tu vai ver como as coisas se abriram. Deu 2 anos, ela casou, os filhos se encaminharam, ela mudou de apartamento, não só para ter mais espaço, que ela queria morar numa casa, né? Mas a vida dela mudou toda, tá? Porque ela se abriu para curar aquelas questões antigas, emocionais, que ela não tinha curado até então. Quando ela falava do ex-marido, o olho dela se saía faísca, né? E quando ela curou, assim, ela mudou até a aparência. Ela ficou uns 10 anos mais nova, ela ficou parecendo mais feliz, né? Quando ela me encontra, ela sempre faz questão de me beijar, de me cumprimentar, porque eu fiz dei essa sugestão para ela na época, e ela foi de encontro à libertação dela, porque ela já não aguentava mais aquilo ali. Então, a água, tudo ligado com água limpa e água suja, né? As emoções paradas, quando começa a ter vazamento, infiltração, quando começa a ter cano entupido, tudo ligado com água, pode contar que é a emoção que está precisando circular, ok? Então, pessoal, vamos fazer a nossa EFT de hoje. Oh, meu Deus, nosso tempo já acabou. E aqui eu quero que vocês respirem fundo. Eu estou só posicionando o texto da sequência EFT, que normalmente eu posto a EFT para um objetivo. Eu escrevo um roteiro das principais frases que eu já usei para mim e para os meus clientes. E aí vocês podem usufruir disso, né? Para a gente gerenciar então melhor os medos, eu quero que vocês respirem fundo e solta. E eu quero que vocês se lembrem de alguma pessoa que foi usurpada porque tinha mais dinheiro. Que um dos medos da lista é o que vai ser de mim se eu tiver mais dinheiro? Será que você é usurpado? Eu tenho medo de ser usurpado. Tá? E para ajudar na história, eu lembro que uma vez estava dando um curso, veio o assunto do Garrincha, que ele morreu pobre, né? Era um jogador de futebol do mesmo período do Pelé, e ele morreu paupérrimo, tá? Alcoólatra, paupérrimo. E aí isso foi citado no grupo. E aí qual foi a contrapartida que eu dei? Pois é, o Pelé é da mesma época. Por que o Pelé prosperou e o Garrincha não? Então, assim, às vezes as questões de não prosperidade de alguém
faz com que a gente acredite que toda pessoa quando tem mais dinheiro, ela é alvo, ela é mirada por aqueles que tentam agir de má fé. E claro, muitas vezes porque a pessoa não soube dizer não, porque a pessoa não soube dar limites, porque ela não soube dar um outro direcionamento para a história, né? Não soube ser posicionada, não soube se ouvir, tá? E eu vou botar tudo isso na sequência de EFT pra gente fazer aqui hoje, ok? Respira fundo e solta. Topo da cabeça. Eu ainda me lembro dessa história da pessoa que foi usurpada porque tinha dinheiro. Tinha dinheiro e foi usurpada. As pessoas abusaram dela financeiramente. E no final ficou sozinha porque não tinha nada. Vivendo de favores. Nem sendo lembrado para as confraternizações. Mostrando que as pessoas são desleais. Só buscam seus interesses. Não se importando o quanto vão ferir as outras. Mas o que eu aprendi com isso? Que posso saber dizer não, que posso dar limites, que posso me posicionar com firmeza. E mesmo assim posso ser amado e respeitado, principalmente por mim. Posso escolher me respeitar. Começo a perceber isso. Eu escolho desvincular ser aceito a ter dinheiro. Como o caso de dar tudo que tenho para tal aceitação. Eu escolho me amar, me aceitar e me respeitar. Esse amor e respeito que posso me dar hoje. Me mostra que posso aprender também com os erros dos outros. Para o meu melhor. E da manutenção do fluxo, inclusive financeiro. Eu aceito a prosperidade na minha vida através de estar do meu lado. Respira fundo e solta. Então ficou nossa live aí. Tá? Lembre-se, se quiserem o material dos 60 medos, entrem em contato comigo pelo WhatsApp. E depois, se tiverem dúvida como usar esse material, também entrem em contato de novo, que posso dar sugestões para vocês fazerem a auto-aplicação de EFT. Quero desejar uma rica noite a todos, um excelente final de semana, nossa próxima live na terça, 20h30. Tchau!